Boa noite, caros alunos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os atos de fala. Como vocês sabem, a teoria dos atos de fala é estudada dentro da corrente pragmática da linguagem. A pragmática é uma corrente dos estudos da linguagem que define língua e, consequentemente, linguagem como ação, como atividade. Então, para a pragmática, são importantes dois elementos quando a gente vai estudar a linguagem. Primeiro, o falante e segundo, o contexto. Assim, há um grande avanço nos estudos sobre a linguagem porque se passa a considerar quem é esse sujeito que fala e em que contexto ele fala. Isso é determinante para se estudar a linguagem. No que se refere aos estudos dos atos de fala, eles começam com Austin. Austin, como vocês já devem ter estudado no material, é um filósofo da linguagem preocupado com as atividades que nós realizamos quando falamos, quando usamos a linguagem. Inicialmente, esse autor classifica as ações de linguagem, os enunciados que nós proferimos, em dois grandes grupos. Aqueles enunciados que eles chamam de performativos, que são os que são utilizados para realizar ações. O que é que ocorre? Austin começa a perceber que determinados enunciados eles não servem para descrever o mundo, nem podem ser considerados ou analisados em termos de verdade e falsidade. Assim, por exemplo, quando um sacerdote vai batizar uma criança que diz "Eu te baptizo em nome del Padre, del Hijo e del Espírito Santo", esse enunciado ele não pode ser julgado se é verdadeiro ou se é falso, porque ele não serve para descrever o mundo, mas para realizar uma ação. Diferentemente do enunciado como "El libro está sobre la mesa", que se pode ser julgado em termos de verdade ou falsidade. Esse enunciado "El libro está sobre la mesa" é, portanto, o enunciado constativo ou constatativo. Mais na frente, o próprio Austin vai perceber que mesmo esses enunciados constatativos, eles realizam ações no mundo, uma vez que eles se constituem em uma afirmação, em uma ação de linguagem. E então, ele não faz mais essa divisão entre atos constatativos e atos performativos e apresenta uma nova classificação dos atos de fala em três grandes grupos. Os atos chamados ilocucionários, os atos locucionários e os atos perlocucionários. Os atos locucionários são aqueles que são utilizados para dizer algo. Então, um ato de fala qualquer, todo ato de fala é em si locucionário, porque é utilizado para que um falante expresse algo. Ao mesmo tempo, esse ato ele pode ter uma determinada força. E quando ele tem uma determinada força, ele se torna, portanto, um ato ilocucionário, porque ele diz algo do locutor a respeito de um determinado fenômeno. Esse ato ele ainda pode gerar certos efeitos ou certas consequências. E quando esse ato passa a gerar efeitos e consequências, a gente diz, portanto, que esse ato é um ato perlocucionário. Os estudos de Austin foram continuados, aprofundados por um estudioso chamado Searle, seu discípulo. Searle revê alguns dos conceitos apresentados por Austin e apresenta uma classificação dos atos de fala. O nosso objetivo ao trazer esses atos de Searle é observar que a classificação dele permite a gente observar de maneira mais ampla e de maneira mais profunda os atos e as ações que nós realizamos quando usamos a linguagem. Então vamos, portanto, agora lembrar ou relembrar quais são esses atos apresentados por Searle. O primeiro grupo de atos é o que ele chama de atos assertivos. Esses atos realizam asserções, afirmações sobre o mundo ou sobre um estado de coisas. Esses atos, eles podem ser julgados em termos de verdade e falsidade, segundo o próprio Searle. Um enunciado do tipo "Carlos viajó a Espanha", ou o enunciado que eu havia dito anteriormente, "El libro está sobre la mesa", eu posso verificar se isso de fato ocorreu ou não, se isso é verdadeiro ou falso. Como eu posso julgar esses atos de forma a verificar se eles são verdadeiros ou falsos? Na concepção de Searle, esses atos são, portanto, assertivos.
Eles se diferenciam bastante dos outros atos, porque os atos diretivos, por exemplo, nem sempre eles podem ser julgados em termos de verdade e falsidade, já que os diretivos são tentativas do falante levar o ouvinte a realizar alguma coisa. Por exemplo, quando realizamos um convite, algo do tipo, vamos al cine el fin de semana, ou quando damos uma ordem, Carlos, tu tienes que hacer las tareas. Então, nesses anunciados dessa natureza, o falante tenta levar o ouvinte a agir, e isso não se julga em termos de verdade ou de falsidade, mas muito mais se isso é possível ou não de ser realizado, em que contexto e sob que condições. O terceiro grupo de atos, classificado por Searle, são os atos compromissivos. Esses atos têm o objetivo de comprometer o falante que profere o enunciado, que diz o enunciado. Então, no enunciado do tipo, eu te prometo que leo este libro el fin de semana, ou te asseguro que vou a visitar-te el domingo. Nesses tipos de enunciados, o falante que profere o enunciado, ele assume um compromisso. É por essa razão que esses atos são chamados de compromissivos. O quarto e penúltimo grupo dos atos de fala classificados por Searle são os expressivos, que expressam um estado psicológico a respeito de algo, ou a respeito de um estado de coisas. Por exemplo, quando felicitamos alguém, quando damos parabéns, quando damos pêsames. Quando eu digo, por exemplo, felicitaciones por tus cumpleaños, então eu estou realizando um ato expressivo porque eu estou realizando um estado psicológico a respeito de algo ou de um estado de coisas. O quinto e último grupo são os atos declarativos. Nesses atos, o que ocorre é uma alteração de um estado de coisas realizado a partir do proferimento do enunciado. Então, por exemplo, retomando o exemplo do próprio Austin, do batizado, quando o padre, o cura em espanhol, diz eu te bautizo em nome del Padre, del Hijo e del Espírito Santo. E a partir de então o indivíduo se torna um cristão. Então, nesse momento, ele estava no estado anterior a ser cristão e passou a ser cristão. Então, esse ato realizou uma ação no mundo e uma ação que alterou um estado de coisa. Ou, por exemplo, quando o juiz, diante de um julgamento de um réu, diz eu te declaro culpável. E aí o indivíduo, ele, que antes era um réu, passou a ser um condenado. E a partir de então vai sofrer as penas previstas na lei. Nesse caso, nós temos um ato declarativo, porque essa declaração, ela transformou algo no mundo. Bom, agora é com vocês. Vão até o material, revisem esses conteúdos e realizem todas as tarefas e atividades previstas para essa unidade. Uma boa noite para vocês e bons estudos.